Se é o fisioterapeuta, se é o nutricionista, se é o enfermeiro, se é o médico, isso pouco importa nesse momento. O que é fundamental é que o paciente tenha um diagnóstico correto, rápido, e a resolução do caso dele seja o mais rápido possível. Não precisa... Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no Rehab Cardiocast. Se você não se inscreveu no canal, vá lá, se inscreva, dá uma curtida, compartilhe, comente. Se você tiver uma sugestão de um podcast, de um convidado, vá lá, comente que eu vou dar uma lida e quem sabe eu convide para estar aqui sentado na mesa. E você já pensou que você como fisioterapeuta, você pode estar fazendo uma avaliação do teu paciente dentro do teu consultório ou dentro do seu plantão e saber como é que está essa parte pulmonar dele, muscular? Será que o fisioterapeuta pode fazer isso? Será que isso é certo para o fisioterapeuta? Então hoje eu trouxe uma pessoa especial, que é o Dr. Marcelo Terra, um especialista em ultrassonografia, e nós vamos estar falando sobre ultrassonografia cinesiológica. Não é isso, Marcelo Terra? Exatamente, Leonardo. Obrigado pelo convite mais uma vez. E vamos falar, vamos ver aí as possibilidades da ultrassonografia para o fisioterapeuta. Eu que agradeço a sua presença e o mais legal de tudo que eu tenho você como referência, te mandei uma mensagem, na mesma hora você chegou e topou, não, vou sim, tá tudo ótimo, em menos de uma semana você tá aqui gravando com a gente, eu agradeço isso daí e tudo mais. Conta um pouquinho como é que foi a sua história para chegar na utilidade da ultrassonografia como fisioterapeuta. Eu sei que não deve ter sido difícil. Como é que foi esse seu caminho? Fácil não foi. Na verdade, eu sou fisioterapeuta intensivista, né? Então, eu, por 20 longos anos aí, atuando em terapia intensiva e dentro da unidade cardiointensiva lá do Complexo Hospitalar de Niterói, eu comecei a ter a vivência com meus colegas médicos do plantão, né, com a ultrassonografia. Naquele primeiro momento foi um interesse assim, raso até só de conhecer a ferramenta, né? Aí chamei alguns colegas para a gente fazer alguns debates juntos, mas aquilo não teve uma adesão completa ali perto de 2015, mais ou menos. E aí eu fui estudando, comecei a perguntar mais e ler mais sobre o assunto. E a ferramenta sempre estava disponível. E os médicos, a gente gostava muito de avaliar o paciente na beira do leito juntos, discutir junto o paciente. A gente tinha aqueles rounds leito a leito. Isso, muitos médicos traziam ultrassom e a gente já começava a conversar sobre aquilo. Só que era só falar sobre a parte pulmonar. E aquilo ainda era um pouco longe, assim, que eu achava que a ultrassonografia poderia alcançar o fisioterapeuta. Mas você já tinha algum conhecimento de ver aquela imagem? Como que aquela imagem é formada? Porque a imagem, a gente sabe que o ultrassom é examinador dependente, né? E aí, como que aquela imagem é formada através de som? Ela vem de cabeça para baixo, não vem? Como é que é? Você já tinha uma noção disso ou não? Era totalmente cru? Zero. Não sei. Eu falava até com meu colega, tudo branco, preto e cinza, tá falando que é costela, tá falando que é pleura, não tem nada aí, cara. É tudo branco, preto e cinza. Por quê? Eu tenho uma formação de anatomia na faculdade de 4 longos anos de monitor de anatomia. Então a peça vivia na minha mão. Eu manuseava o cadáver e dissecava, né, com vários outros profissionais. E aí, o que eu gostaria de ver com a ultrassonografia era como se fosse o exame de tomografia, de ressonância, você vê o par do todo, né? E aí você começa ali a pensar que as partes estão fatiadas. Você não sabe o que é superior, o que é inferior, o que é anterior, o que é lateral. E aí aquela imagem bidimensional confunde bastante o que a gente entende como um exame que a gente está todo dia vivenciando, como raio-x, TC, ressonância.
E aí eu comecei a estudar isso fora, porque os colegas que estão na beira do leito, como eles já têm uma vivência, aqui, ó, toma aqui, ó, vê isso aqui, vê isso aqui. Mas eles não te orientam nem qual é o probe que eles estão usando. Se o probe tem uma marcação para cima, para baixo, para te dar orientação, também não falam. E isso é a busca do profissional. E aí eu fui buscando, fui lendo, e aí eu me lembro que quando a colega médica, a doutora Nájila, chegou para mim e falou: Marcelo, tem que evoluir. Vamos falar de diafragma, vamos falar de músculo, aí é a sua parte. A gente também está querendo receber esse feedback. Porque eu comecei a entender mais do exame quando eles falavam assim: Marcelo, sua mão é muito boa, vai lá e repete o exame, para a gente ver se a gente confirma o diagnóstico. E aí isso me deu um incentivo. Aí eu comecei a... E os meus colegas de plantão, fisioterapeutas, começaram a observar aquilo também e falaram assim: me ensina. Eu falei: pô, eu não sabia nem para mim, vou ensinar para alguém. Aí eu falei: pô, vou entrar em contato com um colega médico, até o Dr. Elmo aqui, do Instituto do Cérebro, né? E falei com ele: pô, vamos montar um curso para fisioterapeuta. Ele, a princípio, eu não posso, porque eu sou médico, aí tem aquelas reservas de mercado. E aí eu entendi que ia ter que partir de mim aquilo. E aí, em 2017, eu criei o primeiro curso, que foi realizado em Niterói, 35 fisioterapeutas, vários, só do estado ainda, né? E aí a gente fez lá. Depois eu fiz uma especialização no Einstein, eu estudei em outros, né, cursos, mas inicialmente nem existia curso. Eu me lembro que o primeiro aparelho de ultrassom, quando eu decidi comprar lá em 2016, né, você tinha que ter o CRM na nota. E como eu não tinha, né, eu falei com um colega: vamos tentar comprar de comum acordo. A gente pleiteou comprar e a gente acabou comprando um usado mesmo. Sim. Mas a gente teve um aparelho em comum, eu e um pneumologista, Tiago Mafor, lá em Niterói. E aquilo foi me direcionando, porque os próprios colegas médicos que me jogavam para fazer, me orientando, me colocando no caminho para tentar desenvolver alguma coisa. Só que eu sempre falo isso hoje no curso que eu ministro, né? A ultrassonografia, ela pode ser um pouco difícil no início, mas depois que você pega o jeito, por ser operador dependente, você vai. Só que a gente está vivendo uma época agora que o colega, ele quer tudo pela metade. Ele não quer o todo. Ele chega para mim e fala assim: Marcelo, você vai dar um curso de ultrassonografia para neo e ped só diafragma? Assim, ó, eu não entendo por que o colega quer aprender só aquele ponto, se a ultrassonografia é um universo. Então eu sempre falo hoje: quando você vier ao meu curso, você pode ser de qualquer área, da dermatofuncional, da respiratória, da cardio, de qualquer área. O que você vem é para aprender a fazer ultrassonografia. A partir dali, tem que ter o seu interesse em alavancar dentro da sua área. Eu sei que a minha vivência é de UTI, eu faço curso só de especialidade dermatofuncional, de traumatortopedia, músculo esquelético. Posso vivenciar isso. Mas o colega também tem que ver que esse universo, ele é amplo. Ele não pode ficar só num ponto que vai restringir ele ao uso. Eu falo a mesma coisa, né? Eu faço o curso todo de termografia e eu falo: eu ensino a fazer termografia. Agora eu quero usar a termografia para estética. Tudo bem, se você conhece a base, você vai poder usar. Lógico que a gente pode aperfeiçoar um pouquinho mais, vai poder usar ali. Quero fazer para esportiva. Cara, primeiro aprende a base para depois aplicar. E aí a gente pode até montar um curso específico para isso. Mas se você for sozinho, você caminha. Você mesmo falou, você saiu do nada e conseguiu fazer um professor e referência na área de ultrassonografia. Então, outros profissionais também podem conseguir, desde que eles queiram e não achem, porque hoje é tudo imediato, né? Eu quero pegar, fazer o curso e já aprendi. Esquece que tem uma curva de aprendizagem.
O ultrassom examinador dependente, se você não sabe colocar ali o posicionamento certo, fugir das interferências para conseguir... Isso é mão, é treino. Eu não tenho mão para isso. Não é que você não tem mão para isso. Você não treinou o suficiente para isso. É isso ou não é? Também. Hoje eu até estimulo o meu colega a montar o curso dele, a se preparar para isso, né? Muitos vêm ao curso, tem ali a sua primeira aula, 20 horas aulas com teoria e prática, e acha que vai sair dali e vai saber reproduzir aquilo que eu falei. É muito distante disso. A primeira coisa que você tem que saber é que você está diante de um aparelho que tem inúmeras funções. Então, dominar o equipamento é fundamental. Como a gente vem conversando e você falar da proposta do treinamento muscular respiratório, eu vejo inúmeros fisioterapeutas que prescrevem o TMI para o paciente, o Power Brief, e não sabe ler o gráfico do Power Brief. Ele não entende o software. Pera aí. Eu vejo que nem avalia. Do equipamento. Nem avalia. Pega o aparelho, e bota na mão. Dentro desse contexto, como é que eu vou direcionar um exame para melhorar o ganho, melhorar a imagem, melhorar a profundidade? Se eu não sei isso, eu ainda não tenho uma estrutura para ensinar alguém. Então, eu dominando a ferramenta, dominando o equipamento e sabendo fazer o exame, direcionando a mão, tudo isso, aí sim eu posso... A gente tem uns colegas no Brasil hoje que ministram alguns cursos que eu também vejo que tem que ampliar a visão, que estão falando sempre das mesmas coisas, né? A gente só fala das mesmas coisas. Por isso que eu resolvi traçar um caminho diferente a partir do ano passado, porque eu vinha falando aí pleuropulmonar, diafragma e músculo esquelético. E eu já tenho 10 colegas falando a mesma coisa. Então, quando você curva para um lado, você vai receber críticas, lógico, isso é normal. Mas as pessoas também vão curvar no outro caminho, em outra direção. Isso é o crescimento da profissão. Eu não posso ficar restrito a falar só o que o outro fala. Então, eu preciso ampliar. O mercado de trabalho da ultrassonografia está crescendo. Hoje, o profissional ele é capaz de ter o seu próprio equipamento. Os valores hoje com os equipamentos ultraportáteis chegaram aqui para o bolso do fisioterapeuta. Então, ele pode ter na sua clínica, no seu consultório, no seu atendimento domiciliar, o seu próprio equipamento. Mas tudo isso que você falou, da curva de aprendizado, de saber fazer um exame, interpretar a imagem, é fundamental. Quanto tempo você estuda a ultrassonografia? Desde 2015, né? Vai fazer 10 anos ano que vem. E as pessoas querem fazer seu curso e sair sabendo igual você. Ano que vem isso faz 10 anos, né? E eu, assim, ainda estou aprendendo diariamente. Ano passado entrou em contato comigo um neurocirurgião, falou: Marcelo, eu faço correção de escoliose. Eu quero avaliar o paciente com ultrassonografia na escoliose. O que você me orienta? Eu falei, a gente vai ter que estudar essa possibilidade. Eu falo, orienta a termografia. Não, aí é a sua área. Mas dentro da ultrassonografia, eu comecei a entender que na escoliose a ultrassonografia é muito rica. Primeira coisa, diafragma, romboide, parede abdominal, tórax, tudo isso pode ser avaliado pelo fisioterapeuta. A gente tem, eu acho que numa das patologias que a gente tem mais. E como é que está isso assimetria? No COFITO? Não, no COFITO a gente tem as resoluções que nos respaldam ao uso da ultrassonografia desde 2009. Então, isso legalmente a gente pode fazer ultrassonografia. Já tivemos alguns embates, né? Sim. Conselho Regional de Medicina Federal, nessas vivências do dia a dia, participei de algumas defesas do nosso conselho. Hoje no Brasil podemos fazer ultrassonografia. Devemos lutar por essa bandeira. Eu sou fã da ultrassonografia. Primeiro, não tem radiação. Entendeu? Não é invasivo. Então, por que o fisioterapeuta não pode pegar e atuar isso? Por exemplo, hoje mesmo, estava aqui com o meu paciente na reabilitação pulmonar, o paciente com uma hérnia diafragmática, fez a cirurgia, colocou tela para correção e vem acompanhando aqui. E aí ela
tem lá a tomografia, o raio-x, que mostra a disfunção do diafragma, e a médica pediu uma ultrassonografia de diafragma. Então, ela chegou e falou para mim, eu não achei lugar nenhum para fazer. Porque a gente não tem um profissional de outra área que faça. Isso é papel do fisioterapeuta. Quando você falou que você tem uma radiografia e você tem uma tomografia e observa disfunção, isso não é correto. Não é a porque você função não vê a função. Né? A única ferramenta que você vai ver a função é o diafragma. Eu ia só falar que estava com elevação da hemicúpula. Tem a elevação, tem uma assimetria ali. Mas durante a função a gente não consegue avaliar. E a ultrassonografia faz isso. E isso é recorrente. É que é dinâmico, né? Isso é recorrente. É dinâmico o exame. Tem um médico em São Paulo que sempre me solicita que faça o exame. Então, se eu for para Curitiba dar um curso, por exemplo, tem lá 2 pacientes. Ele faz muita cirurgia em criança. Então, já avaliei paciente em Curitiba, em Recife. Mas em São Paulo, eu tenho uma colega fisioterapeuta, Mariana, que ela recebe esses pacientes para o tratamento de fisioterapia. Então, esse tratamento oferecido por ela agora está começando a avaliar antes e durante o tratamento o diafragma dessas crianças que tiveram correção com tela ou sem tela. E os pais procuram clínicas, consultórios para realizar esse exame e nenhum profissional realiza. Então, esse é um mercado que é uma porta aberta para o fisioterapeuta. Eu tenho feito isso... Tem demanda, mas não tem quem realiza. Não tem quem realiza. Uma outra área que está crescendo... Isso daí... Desculpa interromper, por favor. Mas isso daí não é de hoje em dia. Eu lembro que o Carlinhos, o Carlos Azeredo, lá no ano 2000... ele dava aula, que ele trabalhou muito com traumatismo raquimedular, né? E aí chegava e falava, não, porque se a fratura for acima de C3, vai ficar em ventilação mecânica, porque pega ali o nervo frênico. Se for abaixo, não precisava. E naquela época, todo mundo ficava em ventilação mecânica. E aí ele ia para desmamar o paciente com ventilação mecânica que tinha um traumatismo raquimedular de cervical de C4 para baixo, né? E aí a primeira coisa que ele falou, ele tinha um amigo médico que a única pessoa que fazia ultrassom diafragmático, você conhece essa história, e que ele media a espessura do diafragma. Não, hoje em dia você está muito mais amplo do que somente medir a espessura do diafragma quando vê a mobilidade, vê todo o resto. E aí o Carlinhos falava, me corrija se eu estiver errado, mas eu não sei, se tiver menos de não sei quantos centímetros ou milímetros ali, essa musculatura já está atrofiada, eu não tenho como desmamar esse indivíduo. E aí o Carlinhos chegava e falava para mim, que pena que hoje não tem mais ninguém que faça, porque esse colega dele, esse amigo dele que fazia, já tinha falecido, ele falou, hoje eu não tenho mais ninguém que faça. Naquela época ele já falava que não tinha ninguém que fazia isso. Hoje a gente já conhece melhor o diafragma, já conhece das suas mudanças num processo, por exemplo, de sepsis. Ele pode estar grande e a gente achar que ele é forte, é uma pseudo-hipertrofia e ele não tem uma função adequada. Hipertrofia ou é edema? Então, aí é pseudo-hipertrofia, né? A gente acha que ele tá... A gente pode ter um processo que a gente considera de uma melhora desse edema, como se ele estivesse sofrendo uma sarcopenia, né? Uma perda de massa muscular, e não é real. Então, a gente tem que acompanhar coisas e momentos diferentes. Pacientes diferentes. O DPOC... A clínica é soberana, né? Isso. A imagem é complementar, mas a clínica é soberana. Mas ela mostra bastante. Sim. A imagem. A gente fala mas você tem que juntar. Separado não existe. E igual a ultrassonografia. Não tem como você dar diagnóstico através de imagem se você não tem a história, você não tem a clínica, né? E aí a gente estuda hoje muito o diafragma e DPOC, por exemplo, né? Quem tem doença pulmonar obstrutiva crônica não tem muito aquela visão do diafragma retificado, que a função é menor. Outros pormenores. É coisa que eu gostaria muito de depois de conversar, porque eu lembro que o Carlinhos falava muito, né?
que o DPOC, a hemicúpula é assim, ela contrai e abaixa. E aí você tem aquela respiração paradoxal do DPOC, que ele acaba por estar retificado, em vez de ele abaixar, ele puxa o grande costal para dentro e faz aquela respiração paradoxal. E aí ele acaba puxando e não expande o tórax, né? Então, mas aí a gente está falando de uma patologia ou doença que ela altera diferente em cada pessoa que a possui, né? Então, colocar todo o DPOC num balaio só... não, DPOC a gente sabe que ele é tanto efisematoso como bronquítico, os dois misturados. Um mais para um lado, outro mais para o outro, e a gente tem aquela 50% aqui, 60% nem existe isso, né? Então ele pode ser tudo ali no meio. Exatamente. Essas mudanças, elas podem ocorrer em um que tem avançado estágio, o outro não. Então tudo isso... Um é mais bronquítico, o outro é mais efisematoso, um é efisematoso grave, o outro é bronquítico grave. E aí você vai começar... secretivo, outro aprisiona mais. Um é mais efisematoso, outro é mais bronquítico. Isso tudo o diafragma vai sofrer. De maneira diferente. É isso que a gente tem que entender. E por isso que a avaliação é específica para cada indivíduo. E aí é nesse contexto que eu falo. Não adianta você querer ir lá buscar o que está escrito somente na literatura, você pode ver alguma coisa ao contrário. E aí você passa a relatar o que está ao contrário. Sim. Porque aquele indivíduo possui essa característica diferente. Daí que vem a ciência, né? Porque se você vê e não relata, pelo menos não publica aquele caso, como que depois você vai chegar e juntar e falar, esses aqui é assim, esses são assim? Então, é fundamental. Uma área que cresce, porque as pessoas perguntam assim, mas você faz ultrassonografia para tudo? Lógico que não, né? Uma área que cresce a ultrassonografia agora, que eu estou até entrando numa linha de pesquisa, lá na Federal Fluminense, né, na UF, é a apneia do sono. Ultrassonografia da queda da língua. Né? Fazer a mensuração do tamanho, do espaço. E aí o fisioterapeuta está inserido nesse contexto fortemente agora, né? A gente, inclusive, tem pós-graduação em distúrbio do sono, sim, né? Em reabilitação de distúrbio do sono. Então, ela tem que estar fazendo parte desse processo. Né? A gente tem várias áreas que da fisioterapia que a ultrassonografia ainda não é contemplada. Na verdade, essa ideia é o que eu venho falando, é que a fisioterapia como profissão, ela é dinâmica. Antigamente, a gente somente focava em tratamento. A gente pegava, recebia o paciente e tratava, tinha aqueles recursos limitados de tratamento. Depois nós aumentamos o nosso rol de tratamentos. Agora nós já estamos na parte de diagnóstico para a gente conseguir tratar da maneira correta. Então o fisioterapeuta ele tem que entender que quando nós formamos, eu acho que nós temos mais ou menos a mesma época de formado, sim. Na faculdade a gente só tratava. O diagnóstico era exame físico, testes funcionais e acabou. Hoje não. Hoje a gente tem ferramentas como ultrassonografia, como a termografia, como o teste respiratório, a espirometria, a ergospirometria. Então, assim, tem coisas que eu não vou falar aqui, mas que eu vou bater, mas nós podemos fazer um teste ergométrico, uma ergospirometria. Então, o fisioterapeuta, ele consegue fazer aqueles diagnósticos funcionais para melhorar o nosso trabalho. Porque não adianta outra pessoa fazer. Quantas vezes a gente pega um laudo de ressonância que vem dizendo o laudo um monte de coisa. O que a gente quer saber não vem escrito. Aí quando a gente pega a imagem, agora sim, agora eu sei tratar. Porque eu vi a imagem, eu falo, agora eu sei tratar. Tá? A gente está vivendo uma outra era da fisioterapia, isso, né? Em 50 e poucos anos, vai fazer 55, né, anos, 56, do nossa bateu o martelo para ser uma profissão, né? Vinha de da nossa regulamentação, a gente vem crescendo assim, assustadoramente, aceleradamente, em vários aspectos. Um ainda está muito retrógrado, que é o ensino, que é a graduação. Eu acho que é ali que a gente vai ter que mudar.
A gente ainda fala das mesmas coisas há 20 anos atrás, hoje na graduação. Eu não falo de ultrassonografia. Hoje, poucos, agora eu tenho visto aí um movimento maior, mas a gente continua falando de tapotagem. A gente continua falando de vibrocompressão numa apostila que é feita num lugar para o professor dar na sala de aula, mas ele é obrigado a falar sobre aquilo. Os graduandos estão aprendendo coisas que nós aprendemos que era da década de 80. Sim. Não entendeu que nós já estamos em 2024. Exato. E mudou. E a culpa nem é deles. Não, eles estão só... A culpa é nossa que estamos graduando eles. Sim. Se nós que estamos indo para a graduação dar aula para essas pessoas não estamos preparados com essa mudança, a gente vai continuar nisso. A gente vai receber agora um número elevado dentro das UTIs do Brasil de formados durante a pandemia. Não só isso, porque só a pandemia já jogou um monte de gente que nunca trabalhou na terapia intensiva dentro da terapia intensiva. E isso me assustou muito na pandemia, porque, cara, eu não entendo. Eu sempre bati de frente, eu nunca tive rabo preso com ninguém, e vieram uma proposta durante a pandemia para trabalhar no hospital. Eu tinha fechado a minha clínica por conta da pandemia, não tinha cliente, eu fechei, aí me chamaram para trabalhar no hospital e me deram o valor do salário. Aí eu cheguei, cara, brincadeira, eu tenho 4 pós-graduações, um mestrado, e vocês querem me pagar isso? Ah, não, mas ainda tem um plano de saúde por fora. Eu falei, o plano de saúde eu tenho o meu, eu não preciso de vocês. Aí eu mandei assim, vocês estão de brincadeira comigo ou isso é sério mesmo? Foi a resposta que eu dei para RH. Não, mas hoje, depois de passou a pandemia, acabaram os super-heróis da pandemia, né? Que o fisioterapeuta ele foi direcionado nesse contexto e hoje acabou. Hoje ele não tem mais vaga de carro, ele não tem mais direito nenhum, e hoje o salário ainda é pior do que na época da pandemia, muito mais o que fazer, né? E aí a gente está passando por uma fase crítica. Inchou muito profissional, entraram muito profissionais e os hospitais não estão nem aí para a qualidade. Eles estão preocupados em pagar menos. Exato. Eles não estão nem aí para a qualidade. Aí não. O que eu estou falando, por que a gente veio a esse assunto? Porque o profissional que ele leva uma diferença para dentro do hospital, ele cresce. Ele consegue disseminar em relação à fisioterapia você acha de boa qualidade. Dentro do hospital ele consegue não. Dentro do hospital todo mundo é igual. Eu tenho um amigo que a gente conhece em comum, né? Ficou 25 anos dentro do hospital com o cargo de plantonista. Ele com 25 anos de hospital ganhava o que o colega que chegava ganhava hoje. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Profissional excelente, professor universitário. Pô, hoje, não sei se ele se aposentou, mas ele ainda está lá nesse hospital, né? Hoje mais como coordenador da equipe, mas o salário era o mesmo. Isso aí ele não vai ter. Mas o que me fez diferente de estar aqui na sua frente hoje? Foi do hospital. Você saiu do hospital? Eu saí há pouco tempo. Tem 3 anos só que eu saí. Só que dentro do hospital eu consegui fazer um braço em várias possibilidades, que eu viajei o Brasil todo, ainda plantonista do hospital. Não, mas você ganhou um dinheiro fora do hospital. Sempre, lógico. Então não foi dentro do hospital. Mas o hospital me deu a base para fazer. O hospital me deu a base para ter o que eu tenho hoje. Então. Entendeu? Eu trabalhei muito no hospital. Mas só porque você buscou a diferença. Mas é isso. Eu busquei a diferença e procurei oportunidades fora. Então. Lógico que eu não vou sair do meu certo pro incerto, mas eu vou sair. E isso o fisioterapeuta tem que entender, tipo, ele tá dentro do hospital, mas ele tem que estar olhando o mundo. Ele não tem que estar olhando o hospital. Exatamente. E aí você olhou o mundo, você olhou e falou, cara, isso aqui, eu vou olhar lá fora, eu tenho chance de não só de crescer profissionalmente, como financeiramente, como ajudar outros colegas a crescerem também, que a minha ideia é essa, é ajudar mais colegas. Mas eu continuo olhando o mundo da fisioterapia. Sim. Quando eu saio do hospital, que eu olho aqui para fora,
Cara, eu não sabia nada de fisioterapia. O que eu fazia há 20 anos dentro do hospital, quando eu olho aqui para fora, eu vejo o que é fisioterapia integrativa, vejo o que a traumato-ortopedia está fazendo aqui fora, os injetáveis, entre outras possibilidades inúmeras. Falei, gente, eu não conheço a fisioterapia. Eu passo a estudar fisioterapia. Eu venho para um outro universo agora, fora do hospital, tendo aquela base do hospital, lógico, né? Mas eu começo a conhecer uma outra área. Conhecendo essa outra área, eu começo a jogar ultrassonografia aqui. Na dermatofuncional, o que vocês fazem? A gente faz isso. Vou trazer ultrassonografia para isso. Hoje eu avalio composição corporal de quem fez abdominoplastia. Hoje eu faço composição corporal pré e pós-cirurgia. Eu trago o braço do entendimento da ultrassonografia para essa área. Eu venho aqui trabalhar com outros profissionais, como, por exemplo, endocrinologistas, educadores físicos, personal trainer, que oferecem um serviço que podem ser avaliados pela ultrassonografia. Eu venho para reabilitação cardiopulmonar. Eu venho aqui e vejo que você oferece uma possibilidade dele iniciar um treinamento na esteira. Mas para isso você precisa ver o pulmão dele, você precisa avaliar a cava, a variabilidade da cava. Não, avaliar a cava eu nem falo porque meus pacientes, quando se insuficiência cardíaca, eu fico controlando na balança. E aí eu falo, cara, imagina se eu tivesse um ultrassom aqui e colocasse lá para saber se ela tá cheia, se ela tá colabando, não tá. E eu falo, cara, um sonho é ter, ainda mais, não só na insuficiência cardíaca, o Thiago está aqui, não me deixa mentir, o controle do peso é rigoroso. Mas a gente sabe que o controle de peso não é tudo, né? Se eu tenho um ultrassom ali e antes do paciente estertorar, tá todo congesto, eu já começo a falar, aí a gente já entra em contato com o médico, tá acontecendo isso. Ele vai, prescreve o diurético, e aí o paciente evita de descompensar. Cara, e aí, você imagina você fazer uma avaliação pulmonar pré e pós-reabilitação. E agora... ele tende a apresentar a linha B. Assim como a pressão dele arterial subiu... O que é linha B, pô? Por favor. Desculpa. Dentro de uma avaliação pleuropulmonar, a gente tem as características da avaliação. Então, se o paciente apresenta a linha A, é porque ele tem a aeração pulmonar normal, ou seja, ar. Na medida que ele vai apresentando as linhas B, que a gente consegue observar, a linha B é que ele está ficando congesto. Tem líquido no pulmão. Normal todo mundo ter um pouco de líquido no pulmão, né? Mas esse cardiopata, ele tende a iniciar o exercício e a pressão arterial sobe, a frequência cardíaca sobe. Então, isso é uma resposta esperada. A presença de linha B também é uma resposta esperada. Só que ele não pode ficar congesto num todo, ele não pode crepitar, ele não pode... E isso você consegue acompanhar durante a possibilidade de oferecer. E ao final, quando acaba o seu tratamento, você tem ali os 5 minutos que você dá para ele para a pressão dele voltar ao normal, para o coração voltar a bater ao normal. A linha B também tende a sumir ele no banheiro para xixi. E aí, dentro que essa linha B permanece, aí ele precisa do diurético, que você está falando. É mais uma avaliação dentro do contexto cardiopulmonar. E ele chega no seu consultório. Você sabe que a ausculta pulmonar, a acurácia dela é entre 50% e 45%. A ultrassonografia é 90%, 92%. Ele sentou aqui, já está cheio de linha B. Você ainda vai submeter ele na esteira? A possibilidade dele falir lá, descompensar é grande. Então agora é a hora de deitar, vamos fazer uma yoga, acupuntura, liga o incenso, porque ele não pode ser exigido naquele contexto. Entendeu? Então isso vai também balancear aquilo que você vai ofertar dele de carga, né? Ele pode chegar aqui e fazer só exercício de força, por exemplo, que não vai aumentar essa possibilidade. Levando assim, experiência do que, por exemplo, o paciente avaliou hoje, eu escutei o paciente, vi que tinha uma diminuição em ausculta pulmonar à direita. Isso é fato real, foi hoje. Sim, sim. Tem 1 hora. Ao escutei ali, tinha diminuição em base direita.
a ultrassonografia ia poder me ajudar alguma coisa? Muito. Essa diminuição é devido ao quê? É um derrame pleural? É elevação da cúpula? Ele tem uma consolidação? Isso tudo ela te responde. A ultrassonografia é um exame que é muito legal porque ele é assim, ó, sim ou não. O que eu vou buscar? Eu penso numa diminuição da aeração pulmonar naquela região. Isso pode ter um derrame pleural. Isso pode ser uma consolidação pulmonar. Na tomografia histórica dela era telectasia. Então, eu posso descobrir uma telectasia. Então, ela pode estar recorrendo a essa telectasia. Ou pior, se for uma telectasia com linha C, que agora é a linha dentro de uma consolidação, ela pode estar iniciando um processo infeccioso, uma pneumonia. Aí você já orienta ela e já também busca um leque para ter umas outras informações. Fez febre? Como é que está isso? Vamos fazer um laboratório? E aí você começa a mapear melhor. Mas a ultrassonografia, por isso que a gente está usando muito a ultrassonografia na emergência, que o paciente chegou, eu consigo ali de forma imediata, sem radiação, à beira do leito, sem transportar ele, sinalizar e abrir a minha cabeça para várias possibilidades. Eu não fecho o diagnóstico com ela, mas ela me abre várias possibilidades de diagnóstico. Então, aí eu vou pensando através daquela imagem. Entendeu? Eu converso muito com os colegas e falo assim, mas Marcelo, eu vou no seu curso, chego lá sábado de manhã, saio domingo à noite. Vou saber dar diagnóstico? Eu falei, olha... A curva de aprendizagem tá aí, né? O processo é um pouquinho mais lento do que isso. Se você tiver uma bagagem, se tiver firmeza para fazer e entender a imagem, o diagnóstico vai acontecer. Mas demora um pouquinho. Não, e o que eu falo para todo mundo, né? As pessoas acham que vão chegar lá, fazer o curso, vão sair sabendo tudo, e aí você fala, não, demora um pouquinho. Aí a pessoa senta e... Quanto tempo vai demorar? Não, cara, vai demorar você pegando o aparelho e usando. Porque se você não praticar, você não vai aprender, não vai pegar. Então é sair dali já com a ideia em qual lugar que eu posso praticar. Exato. Junto com qual colega. Ou vou comprar um aparelho, que aí eu faço o curso e já começo a praticar. Esses que fazem o curso e já tem um lugar para praticar, cara, eles vão evoluir muito bem, vão conseguir chegar a um diagnóstico num tempo muito curto. Porque tudo depende de quantos exames você faz. Exato. Eu estou com um grupo de amigos, né, fisioterapeutas hoje, que tornaram-se amigos, todos têm o seu aparelho. Ou guiam procedimento ou para diagnóstico fisioterapêuticos. Então, eu montei um curso online que todas essas pessoas têm acesso ao material e eles vêm depois e a gente discute os pacientes dele. Eu chego a fazer mentoria com o paciente deitado no leito e um colega avaliando e eu avaliando junto. Isso tem funcionado muito. Por quê? O colega está em contato com a ultrassonografia todo dia. Você pensar a ultrassonografia todo dia é fundamental. Até mesmo para ter essa curva de aprendizado. Mas eu faço 2, 3 vezes por semana. Também está ótimo, beleza. Mas quem tem o seu equipamento hoje aumenta a curva de aprendizado se quer muito rápido. Que é um exame fácil de fazer, teoricamente. Entendendo a dinâmica do exame, da forma que eu faço hoje no curso, orientando o que é superior, o que é inferior, o que é lateral, isso fica fácil do colega fazer. Basta ele começar a fazer. Se ele não começar a fazer, se ele não colocar a mão na massa, aí não tem curva de aprendizado, né? Ela não faz curva. E aí depois vai falar, pô, eu não aprendi. Não, peraí. Você não aprendeu porque você parou no meio do seu aprendizado. Porque ali o que você faz no curso, ele não é formação completa. A formação completa é você fazendo depois. É você tendo dúvida, é você metendo a mão, experimentando. Isso que é importante. Isso acontece em qualquer técnica que a gente vá ensinar. As pessoas acham que vão sair, vou sair daqui expert. Fiz o curso do Marcelo Terra, cara. Eu tenho que saber muito. Não, mas saber se você continuar a praticar, né? E eu vou te falar uma coisa assim, que durante o curso, eu tenho 2 cursos que eu ministro em áreas diferentes e conversando com o instrutor dos cursos, ele passaram a ter um entendimento diferente de como é dar uma aula. Como isso?
eu ministro um curso com a Mariângela, que é a criadora do RTA. E o Máximo Lombardosi, que é um italiano que dá curso no Brasil há anos de osteopatia, sobre colunas de pressão. O que você tem que entender como instrutor é o seguinte: eu vou passar para vocês três a minha técnica. Todas são utilizando as mãos. Você vai aprender igual a eles dois. Mas qual é a pressão que você exerce? É diferente da deles, que é diferente da do professor. Por exemplo, com o Máximo, ele faz lá a coluna de pressão e consegue mobilizar o órgão 3 centímetros, mensurado na aula isso. Quando o aluno que ele escolhe para fazer a técnica vai fazer, o aluno mobiliza esse órgão 1,5 centímetros. Ele está numa curva de aprendizado para chegar em 3 centímetros. O Máximo faz isso há anos. Agora, esse aluno, ele teve uma formação completa daquilo, só que ele vai ter que exercer, até ter essa precisão que o professor tem. Então, eu não vou ter a precisão só observando o colega da aula. Eu não vou ter a precisão em um ajuste, por exemplo, de uma câmera de termografia, igual que você faz o exame há anos. Mas essa dinâmica que a gente faz em formar grupos e trocar informações, isso é fundamental. Eu ainda tenho muitos colegas que falam assim, na minha cidade só eu que faço. É ruim. Isso é ruim porque você não tem com quem crescer. Você não tem com quem trocar. Quando você bota num grupo e você fala assim, olha, 4 pessoas aqui fazem o que você faz, discute imagem com eles, cobra deles as coisas, façam juntos, os 4 crescem. E o mercado hoje está aberto para todos. A fisioterapia deu um boom assim que é impressionante. Eu fico ainda com a ideia, né, quando eu dou aula em pós-graduação e o colega fala assim, eu pago o conselho, eu acho caro. Eu falo, não fala isso, porque uma anuidade de R$440 é R$1,50 por dia. Assim, em um dia você pode ganhar 10, 15 mil reais. Você paga R$1,50. Dentro disso, é barato. É um conselho mais barato que tem no Brasil. Aí eles falam, mas o conselho não faz nada pela gente. Gente, é porque você não assistiu a fisioterapia há 20 anos atrás. Não sabe nem qual o papel do conselho. Sim. Mas hoje, você só não tira a traqueostomia de metálica do paciente porque o conselho fez alguma coisa por você. Que não é mais o seu papel fazer isso. Você hoje tem uma liberação para fazer fisioterapia uroginicológica porque o conselho, dentro dos regionais e federal, te dão essa possibilidade de exercer essa função. Hoje os injetáveis estão aí, briga dos conselhos, a apneia do sono, né? Tudo isso faz parte do processo. E aí eu até falo, né? Eu também não sou de política, não gosto muito dessa discussão, mas a gente tem que fazer parte desse entendimento. Quando você quer crescer como fisioterapeuta cardiorrespiratório, você deve conhecer a sua profissão, você deve conhecer o seu entendimento, assim como na ultrassonografia. Eu quero crescer com a ultrassonografia, mas como se eu não entendo o que ela faz? Como se eu não sei o que mexer no aparelho? Como que eu vou crescer com isso? Eu tenho inúmeros profissionais no Brasil hoje e eu converso isso com eles que estão fazendo pesquisa com ultrassonografia e não sabem avaliar com ultrassonografia. Isso eu vejo também em outras áreas. Isso é ruim pra gente. Em outras áreas também. Porque as pessoas acabam pegando uma oportunidade lá de entrar numa linha de pesquisa e te empurram para fazer aquilo aí. Não, vou fazer. E você não fez uma base para poder fazer. E realmente se assusta e acaba podendo jogar tudo que nós construímos no lixo de uma vez só. E eu tenho falado isso. Nesse contexto, eu tenho ajudado muitos colegas com relação a isso. Traga sua pesquisa para quem sabe fazer ultrassonografia. Ofereça essa possibilidade. Por quê? Você vai crescer com isso. Ninguém vai roubar sua ideia, ninguém vai fazer o seu trabalho, não. O que eu gostaria é que o colega falasse comigo. Eu estou fazendo aí com uns 6 ou 7 hoje no Brasil.
discutir a sua pesquisa. Deixa eu ver se você está avaliando direito. Deixa eu ver se você está buscando o conteúdo direito. Porque você lê um artigo sobre ultrassonografia, querer reproduzir ele apenas, isso é raso dentro da ultrassonografia. Não dá para ser só assim. A gente tem que entender, tem outros profissionais que podem também te orientar, te guiar, e isso é fundamental para você entregar para o mercado uma pesquisa onde alguém possa seguir os conselhos que a sua pesquisa chegou na conclusão. E me assusta isso, sabe? Eu estou orientando algumas pessoas e algumas pessoas me mandam imagem, falam, gente, não é por aqui. Não é esse o caminho. Tem uns que escutam, tem outros que não. Mas a gente precisa evoluir com isso. Como que eu vou fazer uma pesquisa com treinamento muscular respiratório se eu não sei ler o gráfico do Power Brief K5, KH2? Eu não sei. Como é que eu vou oferecer isso para o meu paciente? E eu faço muito isso no curso, né? O colega traz o K5 e eu falo assim, ó, ensina para o colega do curso como você aprendeu no curso. Aí ele toma, bota aqui. Aí fica assim, com o pescoço, né? Para baixo, para cima com o pescoço. Eu não fiz curso de treinamento muscular respiratório, mas quase que 60% dos colegas que vão ao curso e colocam o K5 para fazer, não estimula o diafragma. O diafragma não sabe nem que ele está fazendo o treinamento muscular respiratório. E aí eu te pergunto, se o diafragma é o principal músculo da respiração, que assim a gente classifica ele, como que o treinamento muscular respiratório não deve ser direcionado para ele? O esternocleidomastoide fica desse tamanho. Os intercostais crescem, que é um absurdo. Agora o diafragma fica igual. Então eu preciso também, nesse sentido, quando oferecer uma proposta de tratamento, ter como avaliar esse tratamento. Eu sempre falo, ó, a ultrassonografia cinesiológica, que a gente conhece assim, por causa que o nosso conselho publicou assim, mas hoje a gente chama até de ultrassonografia fisioterapêutica, realizada por um fisioterapeuta. Na minha concepção, ela tem 3 pilares. O primeiro, o de avaliação. O de encontrar o diagnóstico fisioterapêutico com o auxílio da imagem. E isso eu posso falar que o colega tem uma disfunção do sistema respiratório porque a cúpula diafragmática dele não mobiliza, né? Então eu cheguei ao diagnóstico fisioterapêutico, sempre pensando em fisioterapia. A ultrassonografia ela tem um segundo pilar que é guiar procedimento, ou seja, você vai enfiar alguma agulha em alguém, você vai propor um tratamento injetável, ele tem que ser direcionado naquela região que você quer. E não é a olho nu ou na observação. Eu conheço anatomia. Não, peraí. A anatomia pega a gente pra caramba nesse sentido. Que você vai enfiar uma agulha ali. A gente sabe hoje aí procedimentos estéticos, né? Se o colega ocluir um vaso, o paciente tem necrose. Então, a gente precisa guiar o procedimento. E o terceiro, que eu julgo ser o mais importante, é quando eu passo a avaliar a ultrassonografia e classificar ou avaliar aquilo que eu estou oferecendo ao meu paciente. Eu passo a ser crítico do tratamento que eu ofereço. Por exemplo, treinamento muscular respiratório. Eu estou lá com o Power Brief, o paciente está fazendo 60 vezes, 90 vezes, não sei. E o diafragma não é acionado nesse processo de treinamento. Na minha visão, se era o diafragma que eu queria atingir, algo está errado. A minha orientação não está sendo a melhor. Ou o paciente não está fazendo da melhor forma. Ou ele está mal posicionado. VNI. A gente tem tido umas discussões aí maravilhosas, principalmente no Instagram. O professor Ângelo Roncalli tem tocado muito nessa tecla. É que o fisioterapeuta ele prescreve mal a VNI, ele adapta mal a VNI, ele ajusta mal. Então, tudo ali está um processo ruim. E quando você indica, por exemplo, você viu essa atelectasia na paciente, você quer expandir o pulmão tentando reverter a atelectasia. Quais são as pressões que você ajusta no aparelho para chegar a essa definição aí de expandir melhor esse pulmão?
Você vai fazer uma avaliação pré, durante e depois do tratamento. E muitos de nós utilizamos isso aqui, ó, para dizer que a VNI acabou. É 60 minutos, 120 minutos. Paulo, se você coloca um tratamento que você não sabe por que colocou, você não precisa saber o tempo que vai ficar e nem por que tirou. Se você iniciou, tipo a VNI, se você iniciou a VNI, você tem um porquê iniciou. Você só tira depois que resolver. Exatamente. E não são 20 minutos, 30 minutos, 40. Quando você descobre que resolveu, será que expandiu a área que você queria? Isso a ultrassonografia pode te fazer. E outra coisa, as pressões que você setou foram as corretas? Porque não está expandindo. Quando você tira 1h30 depois, 2 horas, chegou à conclusão que você queria, você passa a ser crítico daquilo que você oferece. E você melhora como fisioterapeuta. Porque à medida que eu passo a criticar aquilo, peraí, o Respiron não. Mas peraí, eu li um artigo que o Respiron não é bom para pós-op de bariátrica, porque ele não expande. Ele não foi criado para isso. Ele foi criado com outra finalidade. Estão querendo botar a culpa nele porque ele não faz o que ele não foi criado. Ele também foi criado para treinamento muscular respiratório. Principalmente em atletas, que era feito quando foi criado. A gente trouxe ele para o interior do hospital, a gente trouxe ele para tratamento de pacientes, sabendo que ele não tinha um ajuste adequado ali com a sua carga, né? Mas ele foi criado por uma coisa, e estão querendo avaliar ele em outro lugar. Eu também critico, né? As possibilidades dele. E muitas das vezes a pessoa não sabe nem como é que foi criado o Respiron. Eu já vi chegar, não, porque é Respiron. Cara, eu lembro o Carlinhos quando ele fez isso, porque o Carlinhos participou disso. Ele pegou o Triflow. Ele pegou o Triflow e copiou aqui no Brasil. E o Triflow era um americano, tá? E aí foi e fizeram uma cópia aqui no Brasil que foi o Respiron. E aí surgiu o Respiron, entendeu? Não, Respiron. Não, surgiu o Respiron. E aí vem lá inventar de colocar de cabeça para baixo, de cabeça para cima, e fala, cara, da onde a pessoa inventa as coisas? Se fosse serviço para as duas coisas, tava lá 2 em 1. Na caixinha, ia vender mais, entendeu? Ninguém nunca pegou o aparelho e leu o manual. Não, e eu fico assim, né? O colega pergunta assim, Marcelo, mas esse aparelho liberado pela Anvisa? Eu falei, olha, o que eu uso para ter no hospital Mas quando você vira ele, a Anvisa liberou também virado, porque ela libera, né? Quando você associa Ambu com várias outras, válvula de PIP, aerobica, mas não sei o quê, isso a Anvisa liberou? Porque você está somando uma coisa com a outra, você está criando um novo dispositivo. E aí você vai correr atrás dessa liberação, desse novo dispositivo, que você que está criando. Ele não foi criado com essa finalidade. Eu entendo que essa busca pelos recursos novos e associação de terapias vem crescendo, mas a gente também precisa entender que não é para todo mundo, é bem prescrito e entender o que está acontecendo. Porque muita gente observa o colega falar hoje no Instagram, que utiliza e está usando em qualquer um. Nem me fala, cara, que eu tenho visto cada coisa que, sei lá, que eu vivenciei e tô vendo o pessoal colocar, tentando fazer o que a gente fazia, mas tudo errado e tendo recurso melhor para fazer. Você fala, cara, o pessoal tá andando para trás, andando errado ainda. E você fala, cara, olha para frente, olha o que tem. São técnicas muito boas, mas existe maneira de fazer, não é só pegar um Ambu e fazer, colocar válvula unidirecional aqui, unidirecional ali, coloca um spring low, uma válvula de spring low, você fala, cara, calma, não é assim. Aí começa a brincar de Lego. Eu falo, cara, tudo isso eu já fiz.
eu posso falar, tudo isso eu já fiz. Pô, eu tinha acesso a pecinhas de todos os modelos para colocar com oxigênio, para colocar manômetro. A gente colocava manômetro. No CPAP, antigamente, era um parafusinho que a gente rodava e não sabia qual era a pressão. A gente tinha que colocar um manômetro para ver a pressão que estava dando no CPAP. Então, cara, eu já brinquei disso tudo. E eu olho para... Hoje tem um microprocessado, aí o pessoal usando Acreflux ainda. Eu falo, isso gasta oxigênio pra caramba. Isso daí... Aí não sabe, se você chegar e falar, quanto por cento de oxigênio você tá dando? Ah, não, tô colocando aqui só oxigênio e tô dando 100%. Não, você só dá 40%. No máximo 40%. Então, porra, se você quer dar mais, use um ventilador. E coloque mais oxigênio. Então a pessoa está andando para trás e está começando a fazer besteira, enquanto hoje em dia não precisa estar andando para trás. Né? A gente tem uma modernização dos recursos que a ultrassonografia entra dentro dessas possibilidades. Sim. E aí eu sempre falo para meus colegas, e você pode avaliar essas possibilidades. Você não quis expandiu com a técnica que você usou? Olha lá antes e depois. Na minha época era o esteto que a gente usava. Agora tem ultrassom que é mais preciso. É muito baixa. É muito preciso. Olha lá antes e depois. Mas eu lembro num congresso, um simpósio de ventilação mecânica no Hotel Glória, aqui no Rio. Aí dava o Gattinone. Tava no congresso. E aí tava uma briga de quem era ventilação mecânica, se era do médico, se era do fisioterapeuta. E aí uma médica levantou a mão e perguntou para o Gattinone, de quem é a ventilação mecânica? É do médico ou do fisioterapeuta? O Gattinone chegou e falou, é do paciente. E outra coisa, aí ele chegou, falou para perguntar para o Gattinone, se o paciente, eu estou fazendo recrutamento, aí estava naquela época, ainda estava começando a bioimpedância do Marcelo Amato e estava naquele papo de fazer recrutamento e levar para o tomógrafo para ver se estava recrutando. Aí o Gattinone, e aí perguntar para o Gattinone, mas na prática do dia a dia, como que você faz para saber se recrutou ou não? A Gattinone levantou assim, usa esteto. Agora usa ultrassom. Lógico. A gente pode ver recrutamento com PIP. Isso tem sido feito bastante também com a ultrassonografia. Hoje tem a faixa de impedância elétrica, né? Mas nem todo lugar tem. O ultrassom, às vezes, o aparelho ainda é muito caro. Mais, né? O ultrassom hoje ele é um recurso de todos, né? Porque você tem punção guiada por ultrassom direto. O médico usa, o enfermeiro usa, o nutricionista pode usar, todo mundo pode usar. É uma ferramenta comum dentro do hospital para todos. E você acredita que ainda tem um hospital que embarrera os outros profissionais do uso? É lógico. E ele não ganha nada com isso. Mas é nesse contexto aí que você falou do paciente ganha, né? Que é fundamental. Eu dava plantão aqui no hospital, né, que chamava Hospital do Rio, aqui em Botafogo, e um dos médicos que iam lá para discutir o round era esse que faleceu agora, do livro de ventilação mecânica, Marco Davi. Não, Marco Davi é o nosso colega. Esqueci o nome dele, né? Corta essa parte que eu... Cid Marco Davi. Cid Marco Davi falava assim, e aí, quem é você? Você se apresentava, né? Sou o Marcelo, fisioterapeuta dele. E aí, você que está conduzindo a ventilação mecânica? Eu falei assim, tô conduzindo. Assim, meus colegas não querem mesmo saber disso, né? Porque o médico não queria entrar nessa seara. Eu vi que na pandemia isso melhorou muito. Na pandemia, lá no hospital, todos os médicos passaram a ter entendimento da ventilação mecânica, direcionando o ventilador, discutindo com um colega fisioterapeuta, e isso cresce todo mundo. E quem ganha é o paciente, né? Para nós, isso... O que você falou é interessante, porque a gente tem assim meio que um papa da ultrassonografia, né? Pleuropulmonar. Porque por muitos anos a ultrassonografia do pulmão ela era descartada. Porque você acredita, se tem ar aí e o ultrassom conduz, a onda do ultrassom ela baixa a condução para mostrar a imagem para gente,
vai só ver coisa preta. Então, o Dr. Daniel Lichtenstein, que é um médico francês, vivo até hoje, dá curso, né? De vez em quando faz até umas palestras online aqui com o Infocus, que tem uma representação grande no Brasil. Ele fala no livro dele isso. E quem deve fazer o exame de ultrassonografia? Quem tiver com a sonda na mão. Independente do profissional que seja, ele precisa estar com a sonda na mão e entregar o diagnóstico ao paciente. Se é o fisioterapeuta, se é o nutricionista, se é o enfermeiro, se é o médico, isso pouco importa nesse momento. O que é fundamental é que o paciente tenha um diagnóstico correto, rápido, e a resolução do caso dele seja o mais rápido possível. Não precisa esperar um médico que venha daqui a 3 dias para fazer um exame. Se o colega na beira do leito sabe fazer, isso não... E foi isso uma das ideias que disseminou a ultrassonografia no Brasil, né? Alguns me consideram pioneiro em relação à ultrassonografia pela disseminação com o que eu fiz de viajar ao Brasil em vários estados, levando essa possibilidade. Então, eu já dou curso desde 2017, e aí levando aí para mais de 1.000 alunos, mais de 1.000 fisioterapeutas. É bem legal porque não existia essa possibilidade. E hoje ainda o colega fisioterapeuta pergunta, mas eu posso? Você pode se você souber. Você pode. Não é porque as nossas resoluções te dão essa liberdade de fazer que você pode fazer. Você precisa entender sobre isso. Não, você pode fazer, mas você é responsável pelo que você está fazendo. Sim, você deve aprender a fazer. Se você não sabe, então não mete a mão, porque vai acabar fazendo, vai dar um diagnóstico errado, vai ser prejudicial para o paciente. Você pode fazer. Se você é capacitado, você pode. Mas, cara, se não aprender. Se você quiser usar. Eu sou fisioterapeuta, então todas as áreas eu posso atuar. Eu sou fisioterapeuta cardiorrespiratório, trabalho com reabilitação no consultório, mas não sei ler eletro, não tem como, né? Eu posso até oferecer para o cara subir na esteira ali e correr. Agora, se tiver alguma alteração, se ele estiver isquemiando, eu não vou saber. Então, nesse contexto, é a mesma coisa que eu falo da ultrassonografia. Você pode usar, você deve, mas procure uma qualificação, procure uma possibilidade de se especializar. A gente ainda não tem hoje no Brasil um curso de especialização, né? Uma pós-graduação, assim, já é até uma ideia antiga nossa, eu de alguns colegas, montar uma pós-graduação em ultrassonografia, onde a gente possa ampliar aí as possibilidades, onde o colega vai se formar em ultrassonografista mesmo, passando pela área da dermatofuncional, da gineco-obstetrícia, da pediatria, da NEL, do adulto na UTI, do consultório, na cardiorrespiratória, todas as áreas a gente disseminar essa possibilidade. Até já tive esses encontros assim, com algumas possibilidades de montar pós, mas ainda estamos evoluindo nesse processo. Eu acho que vai ser um ganho para a área da ultrassonografia, mas a gente precisa entender que eu posso fazer? Até posso, mas eu preciso aprender a fazer primeiro. Eu vou colocar mais um caso clínicozinho, por favor. Paciente, tudo paciente meu. Numa festa, não sei o que lá, teve um pneumotórax espontâneo, né? E aí suspendeu a reabilitação pulmonar, uma paciente já com fibrose pulmonar, paciente jovem, 35 anos, pós-transplante de medula. E depois de quase 2 meses voltou para fazer. E eu perguntei, e aí, tem exame? Não tem uma tomografia? Não, teve uma melhora, mas não estava 100%, mas já tem um tempo. E o médico liberou de voltar. Aí eu falei, cara, tá, vamos devagar. Eu falei, no treinamento respiratório, vamos trabalhar mais volume, vamos trabalhar menos força, para não negativar tanto a pressão ali, porque eu não sei como é que tá. A ultrassonografia ia poder me ajudar em alguma coisa? Bastante, né? A ultrassonografia hoje, dentro do pneumotórax, na emergência, na UTI, ela é um dos principais instrumentos assim, que o intensivista ou emergencista escolhe para fazer, que é um exame rápido, fácil e de 100% acurado.
né? Você poderia acompanhar esse caso, por exemplo, aqui com áreas do pulmão e mapear essa evolução. Se você conseguisse fazer a avaliação pré e pós o seu atendimento, isso ia te dar um norte com relação se aquilo estava evoluindo, estava piorando, estava melhorando, né? Então a ultrassonografia é tem uma acurácia muito boa para o diagnóstico de pneumotórax e o acompanhamento. Geralmente, quando é no hospital, o médico drenava, né? E aí a gente acompanhava a aeração pulmonar. E aí administrava e colocava na ventilação não invasiva, isso também ia dar um direcionamento para a gente. Várias possibilidades, assim, numa pós-punção, né, subclave, né, o médico já fazia ali e a gente já via se a aeração estava normal, porque geralmente eles pediam pra gente abaixar a PIP para funcionar, e depois tinha que elevar. Mas eu preciso confirmar. Abaixar a PIP quando não pedia para fazer uma pausa expiratória. Não, na minha época a gente ainda fazia uma pausa expiratória lá, porque no ventilador tinha, e aí funcionava com a pausa expiratória e depois abria. Não. Era assim, diminui a PIP pra gente fazer ali, deixar em 5, às vezes o paciente tava com uma PIP de 18, 15, não tem como. Aí colocava aqui em 5, 6, e aí ele funcionava, mas eu tinha que voltar para recrutar ele de novo, né? Eu titular a PIP novamente, se fosse o caso, eu precisava ver se não aconteceu alguma coisa. Sim. E o ultrassonografia ali na hora já fazia isso, porque ele já usava para guiar o procedimento. Eu poderia usar para avaliar essa possibilidade. E a ultrassonografia hoje é o carro-chefe para você avaliar aí, por exemplo, acompanhamento muscular, né? De massa muscular dentro da terapia intensiva, sarcopenia. Eu acho que a ultrassonografia é o que... a melhor ferramenta para você estar ali no dia a dia. Você pode fazer avaliação de 2 em 2 dias, um dia, todos os dias. Então, isso resolve bastante. Eu tenho muito conversado com meus colegas no consultório de quem trabalha com traumato-ortopedia, por exemplo, né? E até tem uns colegas que defendem a possibilidade da ultrassonografia ser um avaliador sempre nos processos, até mesmo para você dosar, por exemplo, aquela ultrassom terapêutico, né? Você tem as camadas que você atinge dependendo da frequência, e parar com aquela ideia que 1 é para isso, o 3 é para aquilo, né? 1 MHz a gente usa aqui, 3 MHz ali. Não é assim, né? Vai depender da profundidade de alcance que você quer atingir. Então, a onda do ultrassom ela é regulada através da profundidade de alcance que ela consegue atingir. E isso não é todo traumato-ortopedia que vai ser 1, ou dermato-funcional que vai ser 2, 3. Isso aí cai um pouquinho por terra, até porque você tem que saber a área da lesão. Qual é a profundidade que essa iontoforese que você está oferecendo vai ter que chegar? Essa onda do ultrassom vai ter que tratar. Então, isso tudo a gente melhora com essas possibilidades. Por exemplo, eu fiz um curso aqui no Rio de Janeiro que o colega coloca a eletroestimulação através do ponto motor no músculo para estimular o quadríceps, né? Então ele descobre o ponto motor e ele sabe, através de pesquisas, que o vasto intermédio, que é o músculo mais profundo, é um dos que mais perde, assim, né? O processo mais acelerado. E como que você atinge o vasto intermédio? Ele usou de 2 formas para a gente ver o aumento da contração desse músculo. Colocando no ponto motor e colocando na raiz do nervo femoral. E aí você vê lá o vasto aumentando, né, o seu diâmetro durante a contração, mas quando você bota na raiz do nervo femoral, aí você consegue atingir ele. Aí você consegue mudar o curso da terapia. E aí a ultrassonografia, eu acho que para nós, é nesse desenvolvimento. Eu sempre falo, né? Se o outro profissional soubesse o que a gente faz com a ultrassonografia, ele não questionaria em momento nenhum. Porque a ultrassonografia fisioterapêutica é utilizada pelo fisioterapeuta para fazer fisioterapia. Para tratar, para avaliar como fisioterapeuta. Ele não quer saber de outra área. Na outra área já tem quem faça. Eu quero tratar e oferecer o tratamento e fazer a avaliação com um olhar fisioterapêutico. Eu estava conversando outro dia com o Nilton Petroni. Ele falou, cara, lá no Fluminense,
Já usa, sim. o fisioterapeuta usa no dia a dia a ultrassonografia lá. Não sei se você sabe disso. Sim, né? sei. Através lá do trabalho do Marcos Vinícius, né, que é um colega aqui de Petrópolis, Teresópolis, eles oferecem essa possibilidade de avaliação. Mas ela poderia ser amplificada, né? Não só nessa área que eles estão oferecendo lá de recuperação, mas em várias outras a gente poderia enfatizar essa possibilidade. Quando você faz uma eletrólise percutânea, por exemplo, a agulha pode ser guiada com a ultrassonografia, né? Então, eu sei que o colega aqui do Vasco também faz, o profissional fisioterapeuta ele faz, e a coisa está disseminando, que vai chegar no Flamengo, vai chegar no Atlético Mineiro, vai chegar em todas as áreas. Isso aí eu não tenho dúvida. Flamengo, não. Isso eu não tenho dúvida, porque... Fiquei surpreso do Vasco, pô. Meu Vascão. Sim. O colega lá é muito bom. Mas à medida que o colega passa a entender o que a ultrassonografia pode oferecer, ele rapidamente introduz isso no dia a dia dele. É o que você estava falando, né? Eu tenho um colega no Niterói que fala assim: Marcelo, eu ofereço treinamento muscular respiratório para meus pacientes. Você não quer vir aqui um dia na clínica, a gente marca uma quarta-feira e avaliar todos os meus pacientes e a gente ir acompanhando isso? Vamos fazer. Você aqui, vamos fazer uma avaliação dos seus pacientes, você faz treinamento muscular respiratório. Quinta-feira eu venho aqui e avalio todo mundo. A gente já marca uma reavaliação para 3 meses depois, para ver se a efetividade do treinamento que você quer está atingindo essas pessoas. Porque muito de nós avaliamos o paciente através do feedback que ele me dá, que é muito subjetivo. E aí, como é que você está? Está melhor? Estou melhor. Estou subindo escada melhor, estou respirando melhor. Mas e os números? Eu sei que o questionário é fundamental. Eu trabalho com objetividade. Então, o questionário é fundamental e outras coisas são fundamentais. Mas esse aspecto de ter assim, ó, o diafragma contraía X, hoje está contraindo 2X. Isso é uma melhora. E não entender que é só espessura, é mobilidade, é quanto que ele está sendo mais funcional, né? A variabilidade dele. Isso, é o que ele varia. Isso que mostra pra gente a contração dele, né? A gente pode avaliar a taxa de espessamento do diafragma e correlacionar isso com a força. A gente usa muito a manovacometria, né? E assim, ó, eu tenho discutido isso nos cursos com meus colegas. Nem me fala que eu tenho minha mentalidade, eu tenho minha cabeça que é contra. Assim, ó, durante a manovacometria, como é que se comporta o diafragma? Ele faz uma contração isométrica. Ele não aumenta a sua espessura. Ele não é ativado. Os outros são bem ativados. E que período da sua vida o diafragma faz isometria? Nunca. Não, então, o que eu bato muito, né, em fazer PI máxima ou fazer o S-index. Uhum. Aí eu falo, cara, para começar, você quer fazer PI máxima lá no paciente que está hospitalizado, está tracostomizado, está com via aérea artificial? Porra, beleza. Mas é aquilo, você vai ver a força do diafragma numa posição única de parada. Eu acho que não é do diafragma. Você vai ver a força dos músculos respiratórios ali. E não. Porque o bucinador vai participar. Não, mas o cara tá com via aérea artificial. Ah, tá, mas... Tá, com a via aérea artificial. Agora, se o teu paciente tá com via aérea natural, cara, me desculpa, medir PI máxima, cara... É muito raro. Não vai, cara. Você vai ter força de sucção, você vai ter outras ações. Aí eu sou a favor do S-index. O S-index que vai me dar a curva inteira de contração do diafragma, todos os posicionamentos e sem a utilização da musculatura de sucção. Exato. É o que eu penso. Mas eu vejo o pessoal, eu fiz PI máxima para fazer o treinamento do paciente. Tudo bem, você calculou a sua PI máxima. Será que não está superestimado para esse paciente? Porque na hora que você avaliou, com certeza ele usou a força de sucção e você calculou com uma força maior do que teria dado para ele. Mas isso daí eu não vou bater porque vão vir muita gente em cima. Tá um estudo agora, né? Esse ano, que até foi discutido com um colega lá, o Ângelo Roncalli, falando que a PI máxima mostrou-se
com mais baixa acurácia para avaliar a força muscular respiratória. Foi a que menos teve acurácia comparado à ultrassonografia. Você tem outros fatores ali de avaliação. Até porque, com a ultrassonografia, eu faço com fluxo livre, né? Eu vejo a contração com fluxo livre. Quando você faz, o diafragma ele não consegue fazer essa contração com esse fluxo livre. Mas tem vários colegas que falam isso há anos, mas a gente ainda continua usando isso como carro-chefe. Não, são brigas que eu não quero entrar. Não é mais. Ó, mais de 1 hora de podcast, muito bom esse papo, cara, adorei ter você aqui. Pô, muito obrigado. No final do podcast, eu sempre peço 2 coisas. Primeiro, fala pro pessoal onde o pessoal consegue te encontrar nas redes sociais, como pode fazer perguntas, saber onde vai ter curso. É hora aí agora de falar onde o pessoal pode te encontrar. Então, meu telefone até tá lá no Instagram também. Se quiser entrar através do Instagram em contato comigo, eu respondo todo mundo. Assim como eu fiz com você, ali na hora já respondi, que é o dr.marcelo.terra. Então, através do Instagram, eu tô lá e respondo todo mundo. Se quiser, também tem meu telefone lá, o WhatsApp. Se quiser me procurar através dessas possibilidades, eu estarei à disposição. Qual a frequência que você dá curso? Hoje eu diminuí. Esse ano eu resolvi que eu vou fazer outras coisas da vida, né? Vou dar uma ênfase um pouquinho maior para a família, para os meus filhos, que estão cobrando bastante isso. Então, esse ano eu pretendo fazer entre 1 e 2 cursos por mês. Vou viajar menos. As pessoas estão reclamando comigo bastante, mas infelizmente eu fiz uma batida no passado assim que eu dava 5 cursos por mês. Então, todo final de semana, então não ficava em casa. Isso aí foi bom, eu consegui disseminar. Não, mas ela ria comigo. Foi bom, eu consegui disseminar a ultrassonografia, mas agora eu estou fazendo uma coisa mais restrita assim, e estou querendo atingir um público um pouquinho diferente, assim. Estou querendo captar os meus colegas que já têm o equipamento, que conseguem fazer ultrassonografia no seu dia a dia, e através de mentorias eu tenho direcionado melhor essa possibilidade. Uma turma, quando você coloca 30, 35 pessoas dentro de uma turma, ali você vai filtrar 3, 4, 5 que vão começar a desenvolver a ultrassonografia. Todos têm a possibilidade. É bom que também o colega vá lá entender como é que funciona, para que serve. Isso é fundamental. Mas eu também estou oferecendo agora a possibilidade deles me procurarem e a gente fazer através de um serviço online, ou se for aqui no Rio de Janeiro, presencial mesmo, com os colegas. Tenho feito muita capacitação em clínica, em equipes fechadas de hospital, né? Isso eu acho que a gente está conseguindo atingir melhor, assim, o público que vai de fato levar. Porque daqui a pouquinho eu estou saindo, né? A gente não vai ser eterno nessa possibilidade. Comecei, não tinha ninguém, agora já temos aí alguns. E eu pretendo que a ultrassonografia agora siga com a fisioterapia aí até... Não vai ter fim a fisioterapia, né? Mas que siga aí dessa evolução. Até a próxima criação, desenvolvimento. Já está vindo vários aí. A inteligência artificial, por exemplo, né? Vai vir para substituir novas tecnologias vão entrando na fisioterapia e cada vez mais rápido, né? Exato. Mas a ultrassonografia ainda tem um campo aí a ser explorado por nós, e se quiserem, né, de fato aí me procurar, eu oriento muito colegas que fazem mestrado, doutorado, pós-doc, residência, né? Os residentes são maravilhosos para a ultrassonografia, porque fazem bastante, tem bastante trabalho de PCR, e aí podem me procurar lá no Instagram através da minha página lá. E outra coisa que eu peço também é qual a mensagem que você deixa para a galera que está ouvindo a gente, está vendo a gente e pensa entrar nesse ramo da ultrassonografia. Então, assim como toda profissão, assim como todo desenvolvimento do ser humano, ele precisa de uma base. A base é fundamental para tudo. Eu sempre faço hoje uma correlação da ultrassonografia com a música.
né? Não é porque eu fui na loja e comprei um violão que eu sou músico. Eu vou precisar aprender. Eu vou precisar aprender as notas musicais, como é que faz, como é que é a posição. Vou ter que ter ritmo. Vou ter que desenvolver através daquela ferramenta. Então, a ultrassonografia passa por esse processo. Não é porque você tem um aparelho de ultrassom disponível para você, na sua casa, no seu consultório, na sua clínica ou no seu hospital, que você sabe fazer ultrassonografia. Busque aprender da base, do alicerce da ultrassonografia, que é entender as funções do equipamento. A partir dali, você vai conseguir fazer avaliações e elaborar protocolos em qualquer área. Mas a base é fundamental. O dia que você for num curso, que você for numa palestra, o colega tem que te orientar a melhorar a sua capacidade de entender o equipamento, ajustar o equipamento de forma correta. Então, isso vai melhorar suas possibilidades com a ultrassonografia. Então não adianta tocar um violão todo desafinado, né? Não sei. Você não sabe nem afinar o violão, é melhor nem tocar. Né? É melhor que você nem comece a tocar, porque... Então é isso. Obrigado pela presença. Quem gostou desse podcast, vá lá, dá uma curtida, comenta e compartilhe com seus amigos. Até a próxima.